Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui eu e o Wagner. Nós vamos falar sobre um tema bem bacana hoje. A gente sempre chega cumprimentando, né, de forma espontânea, mexendo no notebook na hora. Não fazemos aqueles bordões como muita gente, no tipo, olá, pessoas! Como é que eles Tudo dão bom com nome? Não, vocês? tem uns nomes. Tem um cara que faz um negócio de o nome da empresa ele é Corimpo. Aí ele chama as pessoas de corimpeiros. Ah, olá, Sabe esses negócios corimpeiros. assim Sim, de se conectar com a audiência, essas sim. coisas muito forçadas, então a gente não gosta disso. Aqui é boa tarde, mercado Pôneis imobiliário. voadores, né? Também, imagine eu falando voadores. Aqui é bom dia, boa tarde para o mercado imobiliário. Essa é a nossa frase clichê, porque você pode ser historiador, você pode ser corretor, você pode trabalhar na área imobiliária. Nosso público são todos que têm interesse nesse assunto de vistorias imobiliárias. Por isso, nós trouxemos um tema. Estamos no WBcast, esse Ai, podcast temos que um clichê, sim, então. esse podcast que é do mercado imobiliário e nós temos aqui é igual o Jornal Nacional, né? Tem vários programas dentro do Jornal Nacional, dentro do WBcast. Nós temos várias categorias. E nós temos hoje aqui a nossa coluna, o colunista, né? A nossa coluna aqui do dia hoje. Nosso tema é falar com corretores de imóveis e donos de imobiliária sobre todos os assuntos pertinentes a donos de imobiliária e corretores de imóveis. Falando sobre locação de imóveis e dentro do tema de locação, especificamente sobre vistoria de imóveis, nós recebemos uma pergunta de vocês e vai ser a tema agora do episódio de hoje do WBcast, vistoria de imóveis para locação. A pergunta foi: A pessoa perguntou para mim assim: o que eu preciso para fazer vistorias de locação? Ele contou uma história que ele já trabalha com locação, e aí ele sempre está vendo muita vistoria, assim, se interessou pelo tema. E aí ele me perguntou o que ele precisava fazer, quais eram os requisitos, como que ele poderia iniciar para fazer vistorias. No caso dele, pelo que eu entendi, ele queria trabalhar como se fosse um vistoriador, uma profissão. Mas esse tema serve não só para quem quer trabalhar com vistorias como uma profissão, mas para quem tem uma imobiliária, é corretor e quer fazer as próprias vistorias, ou quer que alguma pessoa do quadro de funcionários faça. Então, como é que chama esse podcast? isso, Podcast. esse episódio desse É podcast, isso, é que eu não sou muito pouco tecnologia. A única coisa que eu sei de tecnologia é WBcast, aplicativo de vistoria e rede social. Eu só não sei mexer. da videocast. Isso aí, essas coisas de internet, gente. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Quais são os requisitos para você trabalhar com vistoria, seja de forma autônoma, quer ganhar um dinheiro com isso, seja para fazer na sua imobiliária, né? Porque a vistoria, ela não é regulamentada. Se você for ver, a profissão não é regulamentada. Você não acha lá a profissão vistoriador de imóveis. Tem várias profissões que não são regulamentadas, né? Na Mas. verdade, só acrescentando, no Brasil Ah, são 27, se eu não me engano, profissões regulamentadas. A maioria não é regulamentada. Corretor de imóveis é uma profissão regulamentada. Médico, advogado, são profissões regulamentadas, ou seja, tem um órgão de classe que regulamenta a profissão. Por que algumas profissões têm órgão de classe, outras não? Basicamente porque se organizaram politicamente para ter um órgão de classe, para que possa fiscalizar, e também porque são profissões que é considerado profissões que são importantes e também é uma questão de risco para a sociedade. São profissões que servem à sociedade e podem causar danos e prejuízos. Então, por conta disso, para proteger a sociedade, cria-se órgãos de classe. Então, é muito fácil. Vamos dizer, médico, faz curso de medicina, é médico. Corretor de imóveis, faz curso lá de corretor de imóveis, é corretor de imóveis. Faz uma prova, paga o CRES, paga o advogado, faz a prova da OAB, tira a OAB e assim por diante. Beleza, é uma coisa meio que todo mundo, é cultural, todo mundo sabe, faz uma faculdade, faz a prova, vira advogado, tem OAB, paga lá a inscrição todo ano na OAB. Ok, médico também, corretor de imóveis também. Só que agora, vistoriador de imóveis, que não é, e como outras também, não é uma profissão regulamentada, não tem curso, não tem faculdade, não tem nada, não tem gente nem sabe que existe essa profissão. Como se tornar um vistoriador? Como você se capacitar? Como você ser uma pessoa que você vai fazer essa vistoria aí na sua imobiliária ou para outras imobiliárias? É isso que a gente vai ensinar, como você se tornar esse profissional que faz vistoria de imóveis para locação ou para compra e venda. O médico e o advogado, eles são profissionais técnicos, né? Se você for ver, é uma profissão técnica, advogado, médico, engenheiro, todos esses são profissões técnicas, até o corretor mesmo. E o vistoriador, por mais que não seja, eu não sei se essa é a palavra, não sei uma formação técnica, mas por mais que ele não tenha uma regulamentação, o que ele faz é técnico, se for ver, porque é uma prova, né? A vistoria em si é uma prova, então a pessoa que está fazendo ali a vistoria, ela está produzindo uma prova.
Então, antes de começar a dizer o que você precisa, você tem que também se perguntar por que você quer fazer vistoria. Eu vou falar do meu exemplo. Muitas pessoas me abordam do meu círculo, família, amigos, conhecidos, querendo saber mais sobre vistoria, sobre a minha profissão, porque eles acham que porque eu posto foto, eu posto vídeo do que eu estou fazendo, e por ter essa visão deturpada, eu diria, das pessoas, sejam pessoas leigas no assunto ou até mesmo profissionais, eles têm uma visão deturpada de vistoria, eles acham que é um trabalho simples, fácil. O meu pai, eu vou contar, né, que meu pai não tem presença na internet, que ele não vai ficar bravo, mas eu vou falar. Ele falou bem assim pra mim, é fácil, né, o teu trabalho, é só tirar umas fotos ali, né, qual que é a dificuldade? Ai, meu Deus, você vai ficar mexendo aqui enquanto eu tô falando. Né? Eu tô gorda, fiquei gorda. Fiquei com o rosto enorme, você também ficou com o rosto grande. Sim. Ele falou assim, é só tirar umas fotos, tão fácil o seu trabalho, rapidinho, né? Bem assim, né? Não, e eu contando por ele, foi... gente, não que é culpa da vistoria, mas para vocês terem noção da intensidade, junto à intensidade, que é um trabalho intenso com pessoa, tipo, uma pessoa igual eu, que é muito assim, sabe? Fica com foco naquilo ali, esquece da vida. Eu fiquei com pedra no rim até por causa de vistoria, porque eu ficava o dia inteiro fazendo vistoria e eu ficava com as minhas metas idiotas do tipo, só falta esse cômodo, depois que eu terminar esse cômodo, eu vou tomar água. Depois que eu terminar essa casa, eu vou fazer xixi, sério, coisas assim. Enfim, sabe aquela coisa de criança? Quando eu cheguei, eu tenho 3 segundos para chegar naquele poste. Enfim, aí eu fiquei com pedra no rim, pra vocês verem, né? A facilidade, né, de vistoria, né? Claro que foi culpa minha, eu fui burra, mas enfim. Então, assim, as pessoas acham que vistoria é algo fácil, que você ganha milhões, só faltou falarem que a gente é aqueles caras lá do. Não, aqueles caras que ficam postando vídeo na internet com o carro e dizendo assim, seja isso aqui Uma na Ferrari. internet, que você vai ganhar esse dinheiro. Só falta dizer que a gente é isso. Que vende curso para você andar de Ferrari, sendo que, na verdade, assim. a pessoa alugou uma Ferrari numa loja e fala que é dona de uma Ferrari. Então, assim, você tem que primeiro analisar por que você quer trabalhar com isso. Se você pensa que é porque é um trabalho fácil, eu vou conhecer vários lugares e eu só vou ter que tirar umas fotos, umas horinhas, vou ser autônomo, meu próprio chefe, não vai ter ninguém mandando em mim, acredita, né? E vai ser maravilhoso. Não, se você tem essa visão, é melhor você nem iniciar, porque o trabalho de vistoria, como eu acabei de falar, é uma produção de prova. Vocês já viram uma produção de prova fácil? Não existe uma produção de prova fácil. Então, é trabalhoso. Você tem algumas coisas que a gente vai falar que você tem que ser. Se você não é assim, você não tem esse perfil, algumas coisas você consegue desenvolver, outras não. Então, você tem que avaliar bem se é isso que você quer. Mas eu já te adianto, é bastante trabalho, é cansativo. Não, fisicamente, às vezes, você nem cansa tanto, apesar de ficar subindo e descendo para ver escada, embaixo de cômodo, de móvel e tal. Mas a cabeça cansa. Então, é algo trabalhoso. Então, primeiro analise. Você pensa assim, é um dinheiro fácil. Eu vou ser meu próprio chefe, ninguém vai mandar em mim. Realmente, você faz seu horário, mas não existe isso de ninguém mandar em você se não ter um chefe. Quando você não é contratado CLT, o seu chefe é seu cliente. Então, você continua tendo alguém que manda em você, entendeu? Então, você tem que avaliar por que você quer entrar para isso, para ver se é isso mesmo que você quer, entendeu? Senão você faz um baita investimento ali, em treinamento, em material para começar a trabalhar, tempo, expectativa, cria uma expectativa na sua família, nos seus projetos, e aí não é o que você quer, sabe? Então, você tem que ver primeiro por que você quer isso, né? Por exemplo, você começou a fazer vistoria por quê? Então, eu fazia vistoria porque, assim, basicamente, eu trabalhava como corretor de imóveis e eu comecei a fazer locação de imóvel, trabalhar só com venda. Depois eu me tornei corretor de imóveis autônomo, e aí eu falei, além do dinheiro que eu ganho com venda de imóveis, no início de carreira, a gente não tem uma frequência muito grande de vendas, eu falei, vou fazer a alocação de imóveis aqui para ter um ganho também com a alocação de imóveis, e na locação precisava fazer a vistoria. Então eu comecei a fazer vistoria de imóveis por uma certa necessidade, como consequência de eu começar a trabalhar com locação de imóveis. Só que, claro, a gente não tem muito conhecimento, não existia cursos, não existia treinamentos, não existia em 2017 isso, não existia todo 2017 que eu comecei, eu me tornei corretor de imóveis autônomo, comecei na área em 2014. Mas lá em 2017 não tinha cursos, não tinha ninguém falando sobre isso, não tinha um canal no YouTube com mais de 260 vídeos falando sobre vistoria de imóveis, não tinha um Instagram que ficava todo dia postando stories falando sobre vistoria, não tinha pessoas vendendo curso, não tinha nada, não existia o assunto. Claro, devia ter um ou outro lugar do Brasil, devia ter esse tema aí de vistoria de imóveis. Mas, de um modo geral, não tinha. Então, por uma questão de necessidade, como eu comecei a alugar imóveis, eu comecei a fazer a vistoria de Então, a imóveis motivação foi para financeira, né? locação.
Não foi financeira, foi fazer, como eu geria a alocação, então eu precisava, no caso, entregar um serviço bem feito. Aí depois que foi para algo Exatamente. financeiro. Aí depois, sim, eu vi que isso poderia se transformar num negócio. E Mas também aí, não teria problema se você tivesse começado por dinheiro. Não, isso que a gente quer explicar, não é que é errado, é que não pode ser só por isso. Por exemplo, ai, dinheiro fácil, sabe? Não é isso que não pode. Mas você, por exemplo, exatamente. quer ter uma profissão nova para ganhar dinheiro, não tem problema, desde que, igual ele foi se capacitar, não tinha muito conhecimento do mercado, não Ou sabia seja, nada. eu já atuava na área como imobiliária, Isso. como corretor de imóveis, e aí eu passei a despertar um interesse em falar o seguinte: peraí, eu faço locação, faço vistoria aqui para as locações que eu faço. E eu comecei a olhar no mercado que tinha muita gente fazendo isso para outras imobiliárias e ganhando dinheiro. Então, como era uma forma também de um negócio, de um trabalho, eu falei, pô, além de eu ganhar dinheiro. Daí depois, isso foi uma consequência. Depois de eu Uhum. fazer locação, depois de eu vender imóveis, depois de eu fazer vistoria nas minhas locações, eu comecei a ver que eu poderia fazer isso para outras imobiliárias de forma terceirizada. Aí eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar, comecei a trabalhar, e aí a gente montou também uma linha de negócio que presta serviço de vistoria para outras imobiliárias aqui em Curitiba, mas isso foi uma consequência. Só que da mesma forma que isso aconteceu comigo, isso pode acontecer e muitas vezes acontece com muitos outros corretores de imóveis, imobiliárias que trabalham nesse ramo de locação de imóveis. Começam a falar, poxa, eu vou fazer aqui na minha imobiliária e também vou fazer para outras, ou não, ou eu vou apenas saber como fazer essa vistoria, porque o meu terceirizado está dando muito problema na vistoria e eu quero saber cobrar do terceirizado uma vistoria uma vistoria de qualidade. Só que muitas das vezes as imobiliárias, os donos imobiliários, os corretores já estão acomodados em terceirizar a vistoria e quando começa a ter muitos problemas num setor, geralmente o dono de imobiliário, o gerente de locação, toma a frente, assume a responsabilidade. Então, se o problema é da vistoria de entrada e da vistoria de saída, eles pensam assim, peraí, eu preciso aprender a fazer vistoria de imóveis para eu poder gerenciar aqui esses terceirizados ou treinar uma equipe interna. Aí eles começam a se perguntar: o que eu preciso fazer para eu aprender a fazer uma vistoria de qualidade, de entrada e uma vistoria de saída? E eles Uhum. começam a se perguntar, então, e aí, o que eu preciso para começar a fazer vistoria de imóveis para locação, entender como que faz essa vistoria, para eu fazer aqui na minha imobiliária, ou treinar alguém para fazer, ou eu fiscalizar esse terceirizado aqui, fazer com qualidade. Porque eu sempre falo o seguinte, quando você coloca alguém para limpar o piso, fazer uma diária, você fala assim, pô, eu sei como que é um piso sujo e eu sei como é um piso limpo. Então, eu consigo fiscalizar se a pessoa fez bem feito ou não. Só que tem coisas que são mais intangíveis e outras são mais técnicas. Essa do piso é mais técnica, né? A parte da vistoria também é técnica, só que muitas pessoas acham que é algo intangível, assim, eu não, a pessoa entrega uma vistoria, não tem como, não existe padrões que eu possa detectar essa vistoria bem feita ou mal feita. Uma coisa é certa. Um exemplo, se você contrata um advogado, ele te entrega lá um negócio, um monte de coisa escrita, que é um processo que é para entrar lá na justiça, você não vai saber julgar muitas das vezes se aquela petição tá boa ou tá ruim, porque você não tem conhecimento técnico sobre aquilo. Mas existe sim, se um outro advogado vir olhar, existem alguns parâmetros técnicos que você pode analisar para ver se a petição é de qualidade ou de baixa qualidade, né? Então, mas Então, da mesma forma, a vistoria. Existem critérios técnicos que todo mundo pode aprender, requisitos, que você pode olhar e falar: peraí, essa vistoria é de qualidade ou essa vistoria não é de qualidade. E é isso que você precisa aprender. e já entra também nos requisitos para quem quer trabalhar com vistorias, né? Eu acho que esse é o requisito básico, não só para quem quer trabalhar com vistorias, mas com locação, você que é corretor de imóveis, imobiliário, você tem que parar e pensar o que que as pessoas esperam de mim como profissional. Qual é a solução que eu trago para eles? Por quê? Veja, você tem uma imobiliária, você é corretor de imóveis de locação, o proprietário coloca um imóvel na sua imobiliária por dois motivos. Primeiro, ele quer receber em dia. A gente que trabalha com locação sabe disso. A gente cansou de pegar já proprietário falando assim, ai, meu Deus, eu não aguento mais dor de cabeça com os inquilinos, eles entregam a casa destruída para mim, eles não pagam, já só levei calote, só tive prejuízo nessa locação. Inclusive, a gente teve agora recente uma desocupação de um imóvel assim. Então, e era uma proprietária que procurou a gente por causa disso. Ela administrava lá por conta, da forma dela, e ela só tinha problema. E ela procurou a gente por causa de inadimplência e danos no imóvel, que são os principais motivos que locações dão errado. Os outros é bem, sabe, às vezes é até mais por causa, entre aspas, do proprietário do que do inquilino. Por exemplo, quando que uma locação pode dar problema sem ser esses dois motivos? Ah, o proprietário quer o imóvel antes do prazo, que não pode. Ah, o proprietário quer entrar dentro do imóvel com o inquilino dentro.
quer ficar entrando lá, fazendo vistoria, como que tá o imóvel, sem marcar horário toda hora. É coisas de vizinhança também. Então, assim, é coisas que é menos problema que você vê no judiciário. Tem, mas são menos. Agora, inadimplência, danos no imóvel, desocupação, é sim, é em larga escala. É o que mais tem de problema. E aí eles procuram a imobiliária, procuram um corretor de imóveis para administrar essa alocação, porque a alocação é um risco. Não tem como você alugar um imóvel achando que vai sempre receber tudo. É um risco. É um investimento que você faz que você pode ter um risco de receber ou não receber, né? Então, tem risco envolvido, mesmo que o pessoal ache que não, mas tem. Então, eles esperam que você resolva o problema da inadimplência. Hoje em dia, você tem várias ferramentas, eu não vou entrar aqui, né, no mérito, porque eu não sou especialista em locação para falar, mas tem várias formas de você inibir a inadimplência. E os danos no imóvel também. Dependendo da garantia que você pega, você vai ter quase que 0% de prejuízo. Mas, que é? Por exemplo, um seguro-fiança bom, o que ele quer? Que ele pede de você? Vamos ver se vocês estão craque. Coloquem aí nos comentários, acho que dá, né, por favor. Isso, no O que YouTube. eles querem? A seguradora. Qual que é a primeira coisa uma das primeiras coisas que eles vão pedir para você para abrir um sinistro quando tem uma desocupação com danos? A E, vistoria de entrada exato. assinada. E você que está nos podcasts, você também pode ir para o nosso canal no YouTube e Quero comentar. ver se vocês estão craque. Quero ver se vocês conseguiram responder antes de eu falar o E que dá que é. para mandar perguntas também nos podcasts, tá bom? Isso. Procurar aí você consegue. Eu da tecnologia, eu só falo. É, então, assim, a primeira coisa que eu pedir. Eu quero a vistoria de entrada. Assinada, detalhe, assinada, né? Que isso aí é dar um outro podcast, um outro vídeo, né? Sobre assinaturas. E depois, e também a vistoria de saída. Daí não precisa necessariamente estar assinada, tem outros mecanismos para você se resguardar. Mas eles querem a vistoria. Eles querem a vistoria. E aí, eu tive um pagamento de sinistro hoje, tá lá, assim, na planilhazinha, quando eles pagam ao seguro. Aqui, olha, eles reclamaram pintura do imóvel, disseram que tem que pintar o imóvel. Aí tá lá, vistoria de entrada? Marcado sim. Pintura nova na vistoria de entrada? Sim. Olha só. Como que a seguradora sabe que eu entreguei o imóvel com pintura nova e que eu posso cobrar? Por causa da vistoria. Lembra que a gente falou que é uma prova? Então, o que o profissional, o proprietário espera do profissional do mercado imobiliário? Que ele faça uma boa gestão da locação. Esse é o seu papel. Você faz a boa gestão da locação, inibindo a inadimplência e cuidando para que o imóvel ele tenha todos os danos do imóvel, pintura, estrago, sejam ressarcidos ao proprietário. Ele tem esse resguardo. Essa é uma das atribuições, é um dos requisitos. Então, para você pensar, será que eu trabalho com vistoria ou não? Você tem que pensar o que esperam de mim. Eles esperam que eu faça uma boa vistoria, que vá resguardar o patrimônio do proprietário. Eu tenho competência para isso? É isso que você tem que avaliar. Será que eu tenho essa competência? Porque daí já vai entrar em outras coisas, né? Exatamente. Existem, então, alguns requisitos que você precisa analisar para você ver se é uma vistoria de qualidade ou não. Então, prestem atenção nesses requisitos, verifica se você tem esse perfil, se você tem esses comportamentos, se você tem essas afinidades, né? Para você ver se é adequado para você se tornar um vistoriador de imóveis profissional. Então, primeiro, ter atenção a detalhes. Então, o que acontece? E também eu acho que eu posso colocar aqui ter atenção ao português, correto? Ter atenção aos detalhes daquilo que visualmente, daquilo que você olha. Existem pessoas que gostam de falar. A pessoa fala pelos cotovelos, fala. Tem algum problema a pessoa, se uma pessoa gosta de falar? Não, nenhum. Se ela for trabalhar, por exemplo, como Faustão, não tem problema, porque ela sempre vai estar falando. O Faustão é pago para falar. Se você for trabalhar como William Bonner, Fátima Bernardes, como jornalista, maravilha, o jornalista também fala, escreve, fala, é pago para falar. Agora, tem algumas profissões que você essa habilidade não vai te ajudar nessa profissão. E uma delas é a profissão, se você for, por exemplo, mecânico, né? Mecânico tem que falar com o cliente, mas a maior parte do tempo ele tem que estar fazendo a mecânica do carro. Então, você vê a maioria das profissões são assim, na verdade. Se você for ver o vistoriador de imóveis, em algum momento ele vai falar com os clientes? Sim, mas 98% do tempo ele vai estar sozinho no imóvel fazendo uma vistoria em silêncio. E ele vai ter que olhar os detalhes do piso, do rodapé, da mobília, ele vai ter que executar essa vistoria, vai ter que olhar, tirar fotos, anotar, colocar anotações. Então, essa atenção aos detalhes, você tem que verificar se para você é adequado. Você não pode esperar que, por exemplo, quem é muito comercial, gosta de trabalhar muito com vendas, gosta de ficar falando com o cliente. Não dá.
para você ser uma pessoa que executa a vistoria e vai ficar falando, falando, falando. Não, ali você vai ficar, às vezes, 8 horas, um dia, 2 dias, sem falar, sem falar com ninguém. Então, tem gente que fala assim, ah, meu Deus, vou ficar sem falar com ninguém, ficar depressivo. Ah, então, beleza. Então, vá ver, talvez, outra linha é melhor para você. Porque um vistoriador de imóveis é isso, você vai ficar lá 4 horas, 8 horas sozinho lá no imóvel. Você vai ficar 4 horas de manhã, sai almoçar, ou se às vezes você faz um lanche só, continua ali o dia inteiro, todos os dias que você estiver fazendo vistoria. Às vezes tem vistoria que demora um dia, 2 dias, uma semana. Às vezes você vai fazer várias vistorias a semana inteira, então você tem que entender isso. Qual o momento você vai falar com as pessoas? Quando você for pegar a vistoria, quando você for devolver, pegar chaves, devolver as chaves, quando você for cotar orçamentos, quando você for entregar a vistoria, vão ser em poucos momentos que você vai estar em contato com as pessoas. Você vai estar falando com o porteiro, você vai estar falando com o zelador, quando você entra no imóvel, sai do imóvel, mas você tem que entender que a maior parte do tempo você vai estar sozinho no imóvel, olhando, observando cada detalhe. E você não pode ficar distraído com o WhatsApp. Falar, ai, tô muito entediado aqui, agora eu vou conversar com alguém no WhatsApp, vou conversar com alguém com as redes sociais, vou ligar, vou conversar com a minha mãe. Não dá, senão a vistoria não vai sair. Você vai ficar conversando, conversando e a vistoria não vai sair. Então você precisa entender, você é uma pessoa que tudo bem você ficar focado ali. Tem gente, gente, que fala assim: olha, eu não gosto de conversar com pessoa. Eu não gosto de ficar conversando com pessoa, contato com pessoa, não gosto. Eu prefiro ficar sem ficar falando com outras pessoas. Eu sou mais introspectivo, eu não gosto, gosto de ficar mais sozinho, ficar mais quieto, mais no escritório, mais. Ah, beleza, então para mim não tem problema. Quanto menos eu tiver contato com pessoa, melhor. Ok, então maravilha. Você vai estar lá fazendo vistoria, você é um sonho. Pô, não vou falar com ninguém. Que maravilha. Então, existe também esse lado, mas você tem que analisar se para você faz sentido. E atenção aos detalhes no caso que você está escrevendo, a foto que você está tirando. Você está escrevendo português do Brasil, que tem gente que escreve um português que não é do Brasil. É um português que é de algum outro local, mas não é do planeta Terra. Às vezes, por erros de português, erros de pronúncia, erros de escrita, isso não pode. Você precisa escrever. A sua prova é uma prova escrita. Então, tudo que você escreve tem que ser com português, claro. Não estamos falando aqui que você tem que ser um cara de Harvard que sabe escrever cientificamente. Não. Você só precisa escrever de forma simples, clara e corretamente. Então, se, por exemplo, tem uma porta lá que tá tem lascados, simples, você vai escrever, ó, essa porta de madeira ou de MDF tem lascas perto da maçaneta. Só. Você tem que escrever isso sem nenhum erro de português, de forma assim, clara, objetiva, desse jeito mesmo. Nada mais, nada menos. Então, mas isso em tudo que você vai fazer no imóvel. E às vezes você fala assim, ah, pelo amor de Deus, escrever com uma porta de MDF tem lasca, isso daí é a coisa mais simples do mundo. Não, eu sei que é a coisa mais simples do mundo. Só que você já imagina você fazendo isso depois de 8 horas? Depois de 8 horas, como que vai estar a sua cabeça mais cansada e tal, sem falar com ninguém, só ali focado e fazendo, fazendo, fazendo. Então, é esse tipo de desgaste que você tem que entender que, claro, você vai ser remunerado por isso, mas tem que entender que faz parte do trabalho do vistoriador de imóveis. É a mesma coisa que o médico. O médico não pode ter medo de sujar as mãos de sangue, porque ele é médico. O vistoriador de imóveis não pode ter medo de ficar lá sozinho, sem falar com ninguém, concentrado, fazendo anotações. Em relação ao português também, né? Se você às vezes tem dificuldade de escrever, né? Às vezes você não é daqui do Brasil, chegou faz pouco tempo, ou você é aqui do Brasil, mas você não conseguiu estudar como você gostaria, tem uma dificuldade. Você também pode procurar, né, se atualizar, tem vários cursos até online no YouTube para você poder aprender, escrever direitinho Ler e tal. livros ajuda. A gente não tá falando para diminuir, é porque é complicado, porque não passa profissionalismo, sabe? Quando tem ali erro de português. Imagine, você escreveu a porta ali, igual com lascados, com maçaneta com S. Maçaneta fica feio. Lascas com Z. O nome é difícil, né? É. Mas pode ser que aconteça, né? Coitada da pessoa. Enfim. Então, assim, né? A gente não fala por mal, é mesmo porque precisa, tem que cuidar muito. E também cuidar com o Porta com corretor, 2 E. com o corretor do texto, porque fica muito esperto com isso. Quando a gente fala até atenção aos detalhes, não é só atenção à parte da vistoria em loco mesmo, né? Que você faz ali no local. Mas na hora de você escrever, analisar se você não escreveu. Nem ele falou, às vezes tá com a cabeça tão cansada, acontece comigo, que você repete 2 vezes a mesma palavra. Porta com asca com asca. Tá tão cansado, sabe, que você esquece que já escreveu, aí fica feio na vistoria. Ou o corretor automático ali muda, sai até palavrão. Sabia que já aconteceu comigo? Graças a Deus. Ainda bem que eu olhei antes, que sai com palavrão. Ele corrige automático, sabe?
Corrigir palavrão, né? Já se viu, meu Deus, como é que pode corretor sem vergonha, né? Aí, então, corretor automático, antes que faça um recorte dizendo que eu tô falando que os corretores de imóveis são sem vergonha. Então, Exatamente, o pessoal faz. hoje em dia, né, os haters. Então, assim, você tem que ter atenção aos detalhes nesse sentido também, da própria vistoria, né? Para você não acabar não se perdendo, colocando duas vezes a mesma informação, ou o corretor automático colocar uma palavra nada a ver, né? E tentar ter concentração. Como o Wagner estava falando, a parte de vistoria não é um serviço assim que você tem muito pessoal, muito grupo de pessoas, muito contato assim com outros colegas de trabalho, outros profissionais. É mais um trabalho isolado. Às vezes você é uma pessoa que gosta de rotina. Olha, a vistoria, a rotina é quase sempre a mesma. O que que tem de novidade? Quando aparece uma novidade, geralmente não é uma novidade diferente, legal, boa. É uma coisa estressante, por exemplo. Eu vou contar para vocês como que é. Eu pego a chave na imobiliária, Já aí eu vou até o imóvel, quando eu vou até o imóvel, eu vou lá, passo pela portaria, entrego a autorização, entro lá no apartamento, dou um tour para ver como é que tá o imóvel, se não tem algum problema que eu já tenho que avisar a imobiliária. E aí eu começo a fazer minha vistoria. Depois que eu termino ela, eu vou lá entregar a chave, eu tenho que subir a vistoria para eles. É isso. E sempre vai ser a mesma coisa, né? Toda casa tem uma cozinha, todo apartamento tem uma sala. Então, sempre a mesma coisa, não muda. Quando muda, é uma coisa estressante. Não é uma coisa, uau, que novidade, que alegria, não. É um vizinho que não gostou, que você tá lá, que ele não te conhece, quer perguntar. É um vizinho que fala, eu posso ver o imóvel? Nem sei quem é essa a pessoa. vizinha fofoqueira que vai querer ficar É, conversando com você que durante diferença 4 faz sentido. horas. Na tua casa, gente, todo condomínio tem uma vizinha fofoqueira. Se Perguntar a qual que é o sua não valor que foi tiver, é porque alugado, você é a vizinha fofoqueira. qual valor foi alugado. Essas coisas assim, ou, por exemplo, às vezes não querem deixar você entrar na portaria, ou estoura um vazamento bem na tua testa, assim, uma água na cabeça que você abre o registro. Esses tipos de novidade que tem, né? Então, é algo mais monótono, né? Se você é uma pessoa que gosta, é que cada um tem um perfil. O meu perfil, eu consigo me comunicar bem, assim, igual eu tô falando com vocês, mas ao mesmo tempo eu gosto de ter meus dias quietinho, então eu gosto de fazer vistoria, ficar isolada, ficar quieta ali. Quando o Wagner me acompanha nas historias, ele sofre, porque eu fico querendo fazer vistoria e falar com ele ao mesmo tempo. Eu não sei, eu já cheguei nesse nível, acho que eu consigo, mas aí ele não consegue fazer nada, que eu tô falando sem parar com ele, né? Então, ter concentração é importante, né? Evitar ficar mexendo no celular enquanto você está fazendo a vistoria, ligação, querer mexer em rede social. Se você está muitas horas a fio fazendo a vistoria, é bom espairar um pouco, né? Dar uma pausa, mas não queira pausar e fazer vistoria ao mesmo tempo, entendeu? Isso que a gente está falando. Aí você Isso. tá coçando. É o que acontece, né? Às vezes você tá lá fazendo a vistoria durante 1, 2 horas e aí a sua cabeça já não aguenta mais, está muito focado, muito concentrado. Então, às vezes, tem que relaxar um pouco para uns 5 minutinhos para você voltar. Aí você vai tomar água, você vai no banheiro, dá uma olhada na paisagem, respira um pouquinho, entra ali na rede social, dá uma olhadinha no WhatsApp, 5 minutinhos ali, descontrai. Pronto, espirou? Volta. Aí volta focado de novo. Então, Gé, se você quiser ir ali ver no banheiro, que agora ele tá aqui na live, né? Então, pessoal, eu acho que é melhor, né? Tem um banheiro ali com espelho. Acho que saiu. Então, beleza. Então, pessoal, outra coisa que você precisa se atentar é você precisa ter o conhecimento certo, não é o conhecimento certo. Muitas pessoas chegam para nós e falam assim, Wagner, eu queria trabalhar aí na sua empresa de vistoria de imóveis terceirizada para fazer vistoria para locação aqui em Curitiba, em outra cidade, em outro estado. E, eu já sou vistoriador, já sei fazer vistoria e tudo mais. Então, e aí a gente fala, então manda para a gente um modelo de vistoria. Eu já faço vistoria, eu fiz vários treinamentos, cursos, eu já faço vistoria para outras imobiliárias, para outras startups, enfim, já fiz um monte de curso, então eu sei fazer vistoria muito bem feita e tudo mais. Fala, então tá bom, manda para a gente um modelo de vistoria. Quando a pessoa manda um modelo de vistoria dela, é uma vistoria que a gente vê que a pessoa não tem uma capacitação para fazer uma vistoria bem feita. Ela não tem os conhecimentos certos. Ela tem algum conhecimento para fazer uma vistoria, mais ou menos, mas não tem um conhecimento completo para fazer uma boa vistoria. Não entendeu os requisitos de uma boa vistoria. Não entendeu, e isso que você precisa. Então, você precisa do conhecimento certo, você precisa de uma metodologia, você precisa saber os requisitos de uma boa vistoria, que nem eu comentei a questão do piso. Uma pessoa que vai trabalhar de diarista, que vai limpar, tem que saber quais são os requisitos de um lugar limpo comparado a um lugar sujo. Então, uma pessoa que faz vistoria tem que saber qual é o requisito de uma vistoria de qualidade para uma vistoria de baixa qualidade. E muitas das vezes as pessoas não sabem esses requisitos de uma boa vistoria, não sabem a legislação que envolve a vistoria de imóveis, a legislação, a doutrina, a jurisprudência, o estudo de mercado,
a prática, a exigência das imobiliárias, dos inquilinos e dos proprietários, não sabe, o principal também, não sabe como detalhar material. Muitas das vezes coloca lá que algum material que muitas das vezes quando você vai analisar um material de granito, a pessoa não sabe como diferenciar um granito de um mármore, de um porcelanato, de um silestone, de um quartzo, de um outro material. A pessoa não sabe como detalhar, não sabe como descobrir qual é o material daquele item que ela está fazendo. Mas Wagner, poxa, é só uma vistoria, precisa realmente de tudo isso? Ah, mas tá bom, e se eu não colocar qual que é o material? E daí? Que problema que isso pode dar? Então, você deve saber que isso pode dar um problemão, né? Vamos começar e Eu sei do exemplo da porta. Será que eu entro agora um pouquinho para dentro do imóvel? Vamos para o piso? Tá bom, eu vou avançar. Que eu sempre dou o exemplo da porta blindada, que custa mais de 30 mil reais para comprar e instalar, comparado a uma porta simples que é 70 reais. Ou seja, se o proprietário tem uma porta blindada e você não coloca, e o inquilino leva embora, você tem que pagar. Aí, se for uma porta blindada aí de 2,20 m, tamanho comum, você vai ter 30 mil reais aí, pelo menos, de prejuízo para você arcar o proprietário. Mas eu vou entrar para dentro do imóvel, porque eu nunca entro, eu vou entrar. Vamos então trazer o prejuízo para dentro. Vamos para a bancada da pia da cozinha e depois você dá o seu exemplo. A bancada da pia da cozinha, ela pode ser feita de inox. Claro, ninguém vai confundir, eu acho, inox com Silestone, né? Porque inox espero eu, é cinza, né? Ali é prateado. Agora, é inox, que é um mais barato. Daí tem um granito, que é um pouquinho mais caro que inox. Aí, do granito, tem variações. Pode ser granito, tem vários tipos de granito. Pode ser mármore, tem vários tipos de mármore. Pode ser marmorite, porcelanato e silestone, quartzo. Né? Silestone é uma marca, mas o silestone, ele fabrica quartzo, que é o material é quartzo, mas a marca é silestone, igual o Nescau é chocolatado. Então, vamos dizer o material quartzo. Você não sabe identificar a diferença do material quartzo por outro material que é porcelanato ou é mármore, que às vezes é muito parecido, mas o quartzo ele é muito mais caro que o porcelanato ou que o mármore. Mas qual que é o problema nisso? O problema é justamente igual da porta. Se você não coloca o material correto, é quartzo, e você não fala que é quartzo, você considera um porcelanato, você considera um mármore, o valor é muito mais baixo, e se houver um dano naquela bancada da cozinha, tiver que trocar, tiver que reparar, o reparo de um mármore, o reparo de um porcelanato é mais barato, a troca de uma peça de mármore é mais barato. Agora, se você for ter que trocar por um quartzo, é muito mais caro. E esse prejuízo vai ser causado ao proprietário e não vai ser possível cobrar do inquilino, e o proprietário vai cobrar de quem fez a vistoria e da imobiliária, que também é solidária ali, que é responsável pela alocação como um todo. Então vai para cima da imobiliária, vai para cima da vistoria. Ah, vai ganhar na justiça? Depende, tem uma série daí de situações que o proprietário pode ganhar ou não. Mas dependendo, ele ganha, sim, ele ganha. Teve vários casos que o imobiliário teve que pagar 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 300 mil reais. Por quê? 300 mil reais. 300 mil reais. Por quê? Porque não sabia detalhar material, ou não fez a vistoria, ou cometeu algum erro, alguma gafe. Então, esse tipo de situação acontece quando você não sabe detalhar material, dentre uma série de outros conhecimentos que a gente chamou conhecimento certo. Se você não tem esse conhecimento, não se aventure, senão o barato pode sair caro. Ah, e como que eu aprendo tudo isso? Depois a gente vai falar para você. Um exemplo bem clássico, né? Que a gente está falando de requisitos de boa vistoria, né? Legislação e tudo mais. A legislação fala que a vistoria ela tem que ser uma descrição minuciosa, né? Então, tudo bem. Aquela coisa, tem a lei e tem a prática de mercado, né? A prática de mercado hoje é vistoria com fotos. Mas a lei fala de vistoria por escrito, não precisa de fotos. Mas hoje é praticamente obrigatório você ter fotos, né? Não por lei, mas... Mas é do dia a dia, né? Do mundo real, das locações, vamos dizer assim. Então, mas mesmo assim, às vezes a pessoa, ela, por conta disso, ela se folga querendo fazer vistoria com base só nas fotos, do tipo, o que eu não escrevi, pelo menos está na foto. Eu entendo que isso sirva sim para quando tiver alguma coisa que você deixou passar batido, mas não para coisas como material, que é algo que tem que ter na vistoria, né? É um dos requisitos da vistoria ter o material do que você está vistoriando. Tem um exemplo que eu estava até lembrando esses dias. Eu fiz uma vistoria de um imóvel que tinha aquelas placas 3D. Não sei se vocês já viram. Existe o revestimento 3D, que é um azulejo, tipo em alto relevo, como se fosse, né? Até um porcelanato em 3D você acha assim já hoje em dia.
E tem o revestimento que você sabe que tudo que é caro, a gente que às vezes não tem condição para comprar, a gente faz o mais barato, para poder ter igual do vizinho, mas não tão caro. Pois é, surgiu as plaquinhas 3D que são de PVC, de plástico. Mas na foto, às vezes, não dá para saber. Nas fotos, você olha aquilo ali, não dá para saber, gente. Não dá. Olhando a foto assim, um profissional talvez vá saber, porque ele sabe como é que é colocado, rejunte, não sei o quê, blá blá blá. Mas uma pessoa leiga não vai saber. E até você provar que aquilo ali era um PVC e não era um azulejo, ou era um azulejo e não era um PVC, ó, ó o estresse. Lembra que a vistoria, a gente já falou sobre isso, inclusive na palestra do Cresce, recomendo que vocês vejam. Que a vistoria ela serve para mediar conflitos, para resolver conflitos. Pois é, uma má vistoria gera conflitos. E eis um conflito que pode gerar. A pessoa quebra lá um azulejo, aí ela vai lá, ou vários azulejos, fura tudo, ela vai lá e coloca tudo de PVC e fala, ah, na vistoria não estava escrito. E ainda acham bem parecido com a foto lá. Não. Quem que vai poder provar daí? Como é que faz? Então, você gera um conflito, por mais que depois consigam provar o conflito que gerou. Então, você saber fazer a vistoria bem feita entra de novo naquilo que a gente falou. O que esperam de você? Que você faça uma vistoria bem feita que resguarde o patrimônio. Se eu erro ao colocar um material errado, eu estou resguardando o patrimônio ou estou criando uma situação de dúvida para que seja questionado aquilo ali e o proprietário tenha um prejuízo? Então, vocês conseguem entender? A chave para você fazer boas vistorias é você saber o que é esperado de você, o que uma boa vistoria vai evitar de prejuízo e vai trazer de benefícios para a gestão da sua locação, né? E além de ter o conhecimento do que espera de você, você tem o conhecimento para você conseguir atender o que esperam de você. Que aí você tem, você tem lá, espera que eu faça uma boa vistoria. Ok, mas você tem um conhecimento para fazer uma boa vistoria? Não. Então você tem que ir atrás, tem que ter o conhecimento certo. Então a gente vai falar agora de você ter as ferramentas certas. Mas lembre-se que ferramentas é como um bisturi na mão do médico. Não é o bisturi que faz a mágica, que faz a cirurgia acontecer. Fazer uma cirurgia lá dentro do cérebro ou vai trocar o coração de uma pessoa. Não é o bisturi. Não é, pessoal. É o médico, é o cirurgião, é aquele que ele tem o conhecimento para fazer aquela cirurgia. Então, não é as ferramentas que faz a vistoria de qualidade. Tem muita gente falando, Wagner, o que que eu tenho que usar? Qual campo, qual aplicativo, qual isso, qual aquilo? Pessoal, isso tudo é ferramenta, isso tudo é bisturi. Tem a sua importância? Sim, mas o bisturi na mão de um bom médico. A bisturi, não adianta colocar o bisturi na minha mão que eu não vou fazer nada, vou só furar, vou só piorar a situação, entendeu? Então, você não adianta eu te dar um bisturi na sua mão. Você tem que saber, você tem que ter o conhecimento de ser um bom médico, você tem que ser um bom vistoriador, você tem que ter o conhecimento de fazer uma boa vistoria. Beleza, então você buscou esse conhecimento, você tem. Você estudou aqui com a gente, você fez, assistiu nossos vídeos aqui no YouTube, nossas palestras, bacana, maravilha. Então, beleza. Você entrou lá nos nossos treinamentos, maravilha. Aí sim, faz sentido agora a gente falar de ferramentas. Você precisa ter ferramentas certas. E o que seria ferramentas certas para um vistoriador? Um celular bom. Ai, Wagner, eu vou fazer a vistoria num pedaço de papel porque eu olhei alguém ensinando a fazer um checklist, aí eu imprimi o checklist, colocava no papel e prendi a caneta. Então, calma, a gente já passou da idade da pedra, a gente já passou da idade da caneta, agora estamos começando no mundo digital, ok? Estamos iniciando uma coisa, agora a gente tem uma coisa chamada smartphone. Vamos lá, outra coisa chamada internet. Então, você usa o seu celular, que é um computador que cabe na sua mão, você tem que usar ele. Como que você usa o seu smartphone? Para fazer uma vistoria. Não tem um bloco de notas, não tem, tem lá um monte de coisa no seu celular. Usa o seu celular para fazer a vistoria. Ah, Wagner, eu preciso de um aplicativo de vistoria? Não, não precisa inicialmente de um aplicativo de vistoria. Você faz tudo com o seu celular. Seu celular é um computador ambulante. Então, você faz tudo com o seu celular. Não precisa de a caneta e papel. Já estamos em outra era. Estamos na era aí do smartphone, da internet, da tecnologia. Então, você vai usar a tecnologia ao seu favor. É um bom celular porque é o celular que você vai usar para fazer a vistoria. Fotos, celulares já tem câmeras para você tirar fotos. Texto, celular, você já consegue usar para você registrar os textos. Então, claro, existem algumas metodologias, algumas formas para você não perder o que você está escrevendo, para você salvar, para você fazer de uma forma mais eficiente, enfim, são ferramentas. Dá para usar aplicativo? Se você quiser, posteriormente, depois que você está fazendo mais de 20 vistorias por mês, é opcional você começar a usar um aplicativo. Fica a seu critério, mas é como
como eu posso dizer? Como se assim, ó, você está fazendo cirurgia com bisturi. Ah, mas tem um bisturi aqui muito maior. Você quer usar o bisturi de prata ou você quer usar o bisturi de inox? Ah, diferente se é o de prata ou de inox, os dois dá para fazer cirurgia, entendeu? É mais ou menos isso. Você consegue fazer com um ou com outro. Mas se quiser, você pode usar um bisturi, uma aplicativo de vistoria posteriormente, mas não é obrigatório, é opcional. Mas o que é obrigatório? Ter um bom celular, porque é com o celular que você vai fazer a vistoria. E aí, quando a gente fala isso, fala assim, nossa, então eles querem que eu tenha um celular de última geração. Não, pessoal, hoje um dos celulares mais simples que são vendidos no mercado, muitas das vezes eles já têm uma câmera boa, você já consegue escrever um texto e o pessoal ainda coloca um monte de aplicativo. Pô, se o seu celular funciona aplicativo, então vai dar para você fazer vistoria tranquilo. Tem câmera de celular, tem câmera para tirar foto, de qualidade, ou senão você vai ter que usar uma câmera que tem foto de qualidade para assessorar, mas se precisa ter foto de qualidade, você precisa escrever texto. Então, digitalmente. Então, um celular bom, você já consegue. Então, um celular bom, esses que são vendidos hoje no mercado, a maioria já são bons. Mas se puder, investe num pouquinho melhor, não mais barato, investe um pouquinho melhor. Um celular bom vai te ajudar como ferramenta de trabalho, né? A legislação que você vai usar, né? Você ter outros materiais, como, por exemplo, ter carregador do celular. Né? Ah, tá. Carregador do celular. Leva o carregador do celular também. Leva o carregador do celular, porque o celular você vai ficar lá o dia inteiro, vai acabar a bateria. Então, compra um carregador turbo para ligar, recarregar lá em 10 minutinhos. Turbo porque... Lembra que esse é opcional, tá? Explica porque bem. ele vai assim. Ah, não, eu vou ensinar como que eu faço. Sim, mas é opcional. Eu acho que é bom ter esse daqui. Uma das coisas que eu gosto... Ó, vocês já estão com a gente na parte da tarde, agora vocês já estão entrando na parte da noite, olha lá o cenário lá atrás. Isso tudo é no computador, tá, pessoal? A gente coloca aqui tarde, manhã, tudo é eletrônico aqui, tá? Tudo automação. Eu te confio. Uma das coisas que eu gosto de usar, pode até ser opcional, mas para mim eu consideraria obrigatório. Quando eu chamo um historiador para trabalhar comigo, ele tem que ter. Que é um medidor de tomada, né? Sim, é 10 reais, né? 10 reais. Pelo amor de Deus. É 10 reais o medidorzinho de tomada. É chave teste que eles chamam, né? Bem lembrado. Vai ter que dar para ele. É chave teste, né? Para você ver qual que é a voltagem da tomada. Identificador de tensão. Eu gosto. Chave teste também. Tem vários. Enfim, gente, aquele trocinho lá que liga a luzinha que vai mostrar 110 ou 220. Eu acho importante ter. Por quê? Porque essa evita vários transtornos que eu não vou me prolongar aqui, mas a gente já comentou sobre isso, sobre a obrigatoriedade ou não de ter a medição de tomada ou não. O Wagner quer trazer ali para mostrar para vocês. Porque às vezes o locatário não lê o contrato, né? Aí fala lá que tem que testar, ele não lê, não testa, liga lá um negócio que é 220 numa tomada 110 que não está identificado, ou vice-versa, e queima. Então, eu acho que é aquela coisa, como a vistoria é para evitar conflitos, tudo que você puder fazer para evitar conflitos, que não coloque em risco sua integridade, né? Por exemplo, subir em telhado, entrar dentro de uma caixa d'água, porque tem gente que quer isso, né? Então, assim, você não faz, mas o que não for colocar em risco e for possível fazer, faça. Eu vou fazer uma aula para eles só sobre o que eles precisam. Eu acho mais fácil. O Wagner quer que eu mostre tudo aqui para vocês o que precisa numa vistoria. Porém, como eu sou uma pessoa má, eu vou fazer assim, eu vou falar para vocês os materiais que eu uso para fazer as vistorias numa outra aula, não hoje. Por quê? Porque eu quero que vocês venham aqui ver nossos vídeos, eu quero ver vocês engajados, o quanto vocês querem aprender. A gente falou sobre isso, tem que mostrar. Não, um deles eu mostro. Aqui, ó, não, os dois. Ó, depois a gente vai mostrar. Ó, os outros eu não vou mostrar, tem mais, ó. Esse daqui se chama identificador de tensão, tá? Veja aí. Ou chave teste. Ou chave teste. É que se você jogar no Google, acho que você acha mais fácil chave teste. Identificador. É word que eles viram. Identificador de tensão ou chave teste. Joga no Amazon, 10 reais, 15 reais, ou você compra no material de construção aí, perto de você. E esse daqui também pode se chamar da mesma coisa. Identificador de tensão, ou chave de indução, chave teste, direct, enfim, tem vários nomes aqui. Mas basicamente, quando você colocar essa ponta aqui numa tomada, aqui vai mostrar 127, que é 110 volts, ou 227, que é, acho que é 227. Não, esse não. Que é 220 volts. Esse aqui não, amor. Esse aqui é diferente. Esse aqui, se você tem 2 furinhos na tomada. Se a tomada for 220, vai ligar os 2 furinhos. Os 2, quando você colocar, vai aparecer 110. Se for só 110, só um vai ligar. O outro vai ficar assim, apagado. Isso, exatamente. Esse que é o que... E esse daqui, se acender uma luzinha 110, se acender 2 luzinhas 220. Esse aqui eu acho melhor. Porque esse é mais simples.
Sabe o que acontece? Às vezes tá muito longe, assim, pra você colocar. Quando você coloca esse daqui, você não consegue enxergar e não dá. Agora, esse daqui não. Esse daqui, você colocou lá em qualquer canto, você vai ver se acender uma ou duas luzinhas, é mais fácil. E esse daqui é 10, E 15 sabe por reais. que tem um outro motivo do porquê que eu gosto de medir Mas temos tomada? mais itens aqui que a gente não vai mostrar só no próximo episódio do podcast. Eu já vou falar por que vai ser no próximo. Mas sabe por que eu gosto de medir tomada também? Não só por causa da voltagem. Eu fiz um vídeo, se vocês verem ali no YouTube, do porquê. Que eu coloco ali o identificador, e quando eu vou tirar ele... Porque isso aqui, gente, você tá simulando um, um plug. Por exemplo, você vai colocar lá o carregador. É a mesma coisa, você vai fazer o mesmo movimento. Então, eu coloquei, e aí a tomada, o espelho de luz soltando, tava frouxo da parede. É uma avaria, porque isso vai dar mau contato, vai danificar logo aquela caixinha, aquele módulo, né, que tem lá dentro. Então, é para isso que eu também gosto dessa tomada, para ver se elas não estão frouxas, estão bem fixadas, se tá funcionando. Às vezes a tomada não tá funcionando, você coloca e não dá nenhum sinal. Tô com algum problema lá dentro do módulo e não tá funcionando. Então, por isso que eu gosto de testar a tomada. Agora, sobre o kit de vistoria, eu vou fazer uma aula específica sobre isso. Os nossos alunos já têm ali, a gente deixa lá para eles uma aula, sempre a gente explica o porquê, mas eu vou fazer uma aula básica, prática, porque eu sei que vocês são pessoas corridas e ocupadas, né? Então a gente vai fazer uma aula só para isso, por quê? Porque eu quero que vocês venham aqui para vocês aprenderem. O que a gente está ensinando para vocês é uma profissão, é algo que vai ajudar a sua imobiliária, que vai ajudar a sua gestão de locação. Então, a gente quer um comprometimento de vocês e a gente quer que vocês venham aqui ver a gente. É tão legal, a gente não quer ficar sozinho aqui. Então, nós queremos que vocês venham aqui toda semana nos ver, conversar com a gente sobre vistoria. Tem uns troços nos olhos. De 2 em 2 semanas a gente vai estar aqui. De 2 em 2 semanas. 2 semanas, às vezes. Na verdade, todo dia. Você vem todo dia no nosso Instagram, todo dia no nosso canal no YouTube, alguma coisa a gente está ali falando, conversando com vocês, beleza? Mas, em especial, a gente está muito. A gente não consegue estar com muita frequência aqui, fazendo conteúdos mais densos, muito episódios de podcasts, que a gente também está lá com os nossos alunos. 100% a gente está lá com os nossos alunos todos os dias, fazendo aulas para os alunos, dando conteúdo para os alunos, tirando dúvidas, dando suporte para todos os nossos alunos. Então, a gente acaba tendo que dividir a imobiliária, empresas, negócios e também podcasts e também conteúdos gratuitos e também conteúdo para os nossos alunos. Então, a gente vai correndo em tudo, a gente está em tudo quanto é lugar. Então, outra coisa, sempre tem que estar se atualizando a respeito de materiais novos, novas tecnologias, novas leis e etc. Quando você aprende a base de fazer uma boa vistoria de imóveis, isso daí você leva para a vida inteira. Mas você sempre tem que estar se atualizando, sempre tem que estar se desenvolvendo, sempre tem que estar se aprimorando. Eu não sei se vocês já viram algum médico. Geralmente os médicos, eles são médicos, vão lá, tem 40 anos que ele é médico, mas todo simpósio, todo congresso, tudo que tem, ele sempre está indo, está se atualizando, está estudando, está se reciclando, está fazendo cursos, mesmo ele sendo um médico bom, um médico excelente, ele continua se atualizando, porque a medicina vai se atualizando. Daqui a pouco eles vão colocando várias coisas, lá na China aprendeu como lidar com não sei o quê, aí, lá no Japão aprenderam a fazer não sei o que lá, e assim o mundo inteiro, hoje com a globalização, você sempre tem que estar se atualizando, senão você fica para trás. Isso em todas as profissões. Você quer falar sobre ser imparcial? Sim. E a gente finaliza? Isso, vamos finalizar até 6h30, eu tô com fome. Sim. Então, uma das outros requisitos é ser imparcial. Esse aqui, eu acho um requisito difícil, na minha opinião, em algumas fases. Na entrada é fácil você ser imparcial, vamos dizer assim. Se você tiver um jogo de cintura, explicar para as partes que não dá para você mentir, colocar que a pintura é nova sendo que não é, geralmente quando você explica bem, a pessoa entende. Porque se a vistoria for bem feita, mesmo que a pintura não seja nova, mas esteja em bom estado, você consegue comprovar, né? Consegue ali defender, né? Mas na vistoria de saída é complicado ser imparcial às vezes. Porque você vai desagradar alguém. Ou você vai desagradar o proprietário, ou você vai desagradar o locatário. Eu particularmente tenho muita dificuldade na vistoria de saída. Tanto que quem faz mais vistoria de saída é o Wagner. Eu tenho muita dificuldade, porque eu não tenho muito jogo de cintura nesse sentido da pessoa. Qualquer berro que a pessoa dá, eu já saio correndo já. Então, eu não sou muito boa com isso, sabe? Então, o Wagner faz mais histórias de saída e eu procuro ficar mais nas de entrada, que é mais tranquilo, é mais relacionamento, você consegue, né, levar ali, é mais ao mesmo, não é vários clientes, porque quando você faz vistoria de saída, é vários locatários diferentes, quando a vistoria de entrada, o teu relacionamento é mais com a imobiliária, não é tanto com o locatário, né? Então, ser imparcial não é fácil, mas é um requisito. Se você tem dificuldade, assim, você fala, olha, não dá. Eu sou muito 8 ou 80, sabe? Isso é bom para ser imparcial, mas assim, se a imobiliária falar para mim que eu tenho que pôr pintura nova e eu vejo que não é nova, eu vou fazer um barraco e eu não vou e não sei o quê,
também não vai dar certo. Então, você tem que ser imparcial e ter jogo de cintura, sabe? Você tem que saber conversar. Por isso que você tem que saber o que esperam de você quando você vai fazer a vistoria. Por isso que você tem que saber da legislação. Tem que saber o que é uma boa vistoria. Porque você sabendo o que é uma boa vistoria, sabendo de todas essas coisas, quando chega a hora de você ser imparcial, você vai conseguir defender o teu ponto. Você vai conseguir defender por que você não pode pôr pintura nova, por que você tem que colocar que o imóvel tá limpo ou não tá, por que você tem que colocar certas coisas. Você não vai ter dificuldade em ser imparcial, porque você vai estar fazendo o teu trabalho, né? Então, as pessoas vão entender. Agora, quando você não tem conhecimento, você que trabalha com locação sabe, no início a gente não tem muito conhecimento. Aí o inquilino ele joga alguma coisa lá no Google e fala: Ah, eu sei meus direitos e você está fazendo errado porque isso, que ele jogou lá no Google, né? Ele nem lê o texto, ele só lê o título e joga na tua cara. Quando você é inseguro, aquilo ele já te quebra. E o inquilino sabe que você ficou inseguro. Ele percebe. Agora, quando você tem domínio do assunto, você fala, não, porque não é bem assim, porque você falou isso, mas veja bem, tem outra parte da lei também que fala isso, e você consegue argumentar, porque você tem conhecimento. Então, você consegue ser imparcial, você consegue fazer com que o locatário faça a obrigação dele, o locador faça a obrigação dele e você faça a tua. Quando você não tem conhecimento, você não consegue. Então, é isso mais ou menos que eu queria falar. Imparcialidade é um dos requisitos, tem que ter. Isso, e para a gente estar finalizando aqui, a gente vai falar o que você ganha com tudo isso, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas eu posso entregar uma vistoria mais ou menos, eu entendi o que eu perco se eu não Três entregar, motivos. mas o que eu ganho se eu entregar de qualidade. Quando você é um profissional excelente, que tem uma mentalidade com excelência, o que acontece? Você vai fazendo um serviço cada vez melhor, você vai melhorando, você começa a ser reconhecido, ser elogiado, o inquilino fica satisfeito com você, o proprietário fica satisfeito com você, esse inquilino ele vai voltar a fazer negócios com você, com venda, com compra, esse proprietário vai passar a carteira de locação dele para você administrar mais imóveis, ou ele vai continuar com essa administração desse imóvel com você, ou ele vai falar bem de você para os amigos, vai indicar e outros proprietários, o seu mercado vai conhecendo a sua boa reputação e começando a trazer cada vez mais, enfim, você vai crescendo, você vai prosperando cada vez mais quando você entrega um serviço de excelência. E se você é vistoriador, você vai conseguir fidelizar com as imobiliárias e vai conseguir cobrar um valor maior, um preço justo, um valor maior que a concorrência que não entrega uma vistoria, não tem essa mentalidade de entregar um serviço de excelência cada vez mais aumentando a excelência. E a gente sabe, então todo esse reconhecimento, isso vai te deixar mais seguro quando você tiver que debater e conversar com o cliente. Isso vai fazer você ter mais sucesso, ter mais prosperidade. Tudo é uma bola de neve positiva e não é falar que faz com excelência. Tem muita gente quando vai numa entrevista de emprego e fala assim: "Ah, meu defeito é ser perfeccionista. Ah, eu sou excelente". Mas na prática a pessoa às vezes não faz isso, não entrega essa excelência. Ou você fala para o cliente na hora da prática, você não entrega isso para o cliente. Ele não vê esse seu discurso no marketing, na publicidade, do site, no Instagram, na prática, quando ele é atendido por você. Então, tudo isso, quem tem isso na prática e não só no discurso de marketing, vai acabar tendo todos esses benefícios aí. E ganha. O que eu ganho com tudo? Tudo isso é o que você ganha tendo essa mentalidade, tendo essa postura de profissional excelente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Estamos aqui, eu e a Jéssica, toda semana. Outra semana vai vir outros conteúdos. Toda semana, no caso, porque uma semana, pessoal, a gente traz conteúdo sobre vistoria, para falar com o corretor, com o dono de imobiliária. Na outra semana, a gente vem aqui com o WBcast de novo, para falar sobre assuntos do mercado imobiliário de luxo, sobre empreendedorismo. A gente fala com empresários, a gente fala com as pessoas do mercado do alto luxo, que investem, que adquirem lares de luxo, os imóveis que a gente sabe, existe o mercado de luxo, existe o mercado de alto luxo, que são aqueles bens praticamente inacessíveis, aqueles imóveis grandiosos, modernos, bonitos, que todo mundo gosta de ver e ainda mais de comprar. É realmente um sonho quando você entra naquele imóvel com o piso todo aquecido, com automação, com tudo que há de mais novo no que diz de arquitetura, no morar bem, e você ser feliz no lugar que você mora. Então, cada semana a gente vai estar nós estaremos trazendo no WBcast um episódio, um conteúdo para você. Não se esqueça, aqui nós temos 2 blocos. Um bloco fala com imobiliária e corretor de imóveis, e o outro bloco, a outra coluna, vamos dizer aqui, do nosso WBcast, vai falar sobre o mercado imobiliário de luxo e sobre empreendedorismo. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê no próximo WBcast. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.